Olá, pessoal! Bem-vindos a um novo episódio do Medicast. E hoje eu tenho aqui comigo uma médica que é um encanto. E é a doutora Carla Bock, que é uma cirurgiã especializada em tumor de pele, em lesões de pele, eu acho que seria o certo, né? Porque algumas vão ser benignas e outras malignas. Então, é a doutora Carla que está com a gente hoje. E eu queria, então, pedir para vocês seguirem a gente no Instagram, assistir aqui no YouTube os outros episódios, se inscreverem, comentarem, que isso é super importante para que esse projeto cresça, né? E o propósito dele é justamente ajudar os médicos com histórias de outros médicos e também informar os pacientes sobre algumas coisas muito específicas daquela área, daquele médico. E isso, para mim, faz muito sentido e é muito gratificante. Então, Carla, seja muito bem-vinda ao Medicast. Estou muito feliz de estar aqui contigo. Eu tenho um carinho muito especial por ti, Mary, porque tu me ajudou desde o iniciozinho lá, quando a gente fez meu site, lembra? E eu estava tentando me lembrar, isso acho que foi lá por 2015, 2016. Foi, faz tempo, né? Você estava começando, né, Carla? E naquela época não se falava tanto de ter a marca, de ter o site, né? Mas eu fazia todos os tipos de cirurgia geral. Naquela época eu tinha recém saído da residência, mas eu já tinha aquele enfoque para a parte de câncer de pele. E aí, quando eu pedi a tua ajuda, foi para fazer um site mais voltado para essa parte de tumores de pele, né? Isso mesmo. E aí, tu me ajudou, então, a fazer a marca lá com o Américo também. Aham. E isso foi muito bacana, então. E depois, ao longo dos anos, assim, eu pedi tua ajuda várias vezes de novo, por vários motivos. Em vários momentos a gente se conecta, né? Exato. Porque a carreira médica ela é muito assim, né? Tem momentos, né? E eu queria até, assim, ó, começar contando um pouquinho quem é a doutora Carla Bock. Porque sempre as pessoas gostam de saber, né? Qual a formação do médico. Então, primeiro de tudo, eu quero agradecer o teu tempo de estar aqui comigo. Que isso eu sei que o tempo é precioso, né? Então, eu quero te agradecer muito por dedicar esse tempo para a gente aqui e contar um pouquinho do teu currículo, né? Para que as pessoas saibam quem é a Carla. A Carla fez a graduação em medicina na PUC, residência no Serviço de Cirurgia Geral do Hospital São Lucas, da PUC. Fez a residência também em cirurgia do aparelho digestivo no Hospital São Lucas, da PUC também. E tem título de especialista pelo CBC, pelo CBCD, que é o CBC é Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Isso, e o CBCD de cirurgia digestiva. Isso. E também tem TCAD em cirurgia oncológica. Isso, é a área de atuação pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva e pela AMB. Tá, e ainda tem certificação pela ASMS, que é American Society for Mohs Surgery. Isso, a cirurgia de Mohs. E depois nós vamos ter que falar sobre essa cirurgia, que eu acho muito importante de conversar sobre isso. E ainda por cima, é mestranda em oncologia pelo AC Camargo. Vou defender agora em abril. Vai defender em abril. Isso. E daí nós vamos ter uma mestre. Isso, espero que sim. Que bacana. Então, assim, Carla, com esse currículo, queria que tu me contasse por que tu decidiu ser médica. Pois é, Mary, isso foi lá quando eu estava na 8ª série, né? Então, eu não tenho médicos na família, assim, que às vezes, né, tem essa inspiração que vem da família, mas eu gostava de ler sobre medicina, sabe? Principalmente sobre ciência, assim. Então, eu gostava de ler sobre oncologia, principalmente também, já naquela época. E aí, meus pais assinavam a Veja, né? Então, eu chegava a Veja lá em casa e aí eu ficava folhando a Veja e só focava naquela parte de médica, médica, de saúde. De ciência. E aí eu recortava a Veja e fazia uma pastinha. Ai, que amor! Então, sempre foi nesse caminho, assim, e aí... Aí a família pegava a Veja toda recortada, depois cheia de buraco. E aí eu tinha lá a minha pastinha com os assuntos, assim, e a parte de oncologia sempre me chamava atenção, assim, a parte, né, e eu, assim, eu acho que naquela época eu pensava mais na parte de pesquisa, sabe,
de entender a parte oncológica, mas mais focada na área de pesquisa, E assim. cedinho isso, né? Na oitava série É, já começar a é. ter o Eu interesse, né? gostava disso, isso. E aí, então, eu não sabia se eu ia conseguir passar, né? Então, sempre foi um caminho ali, né? Mas eu fiz 2 anos aí de cursinho, né? E aí eu morava em Bento Gonçalves e eu tive todo o apoio da minha família para sair de lá e vir para Porto Alegre, né? Então, isso naquela época não era algo fácil, né? Daí tu vem morar sozinha. Aí eu vim morar, primeiro eu morei com uma amiga minha, que também a gente estava as duas, né, na época de cursinho, estudando para cursinho, e aí eu tinha também o apoio da minha prima aqui em Porto Alegre. Então eu fiquei perto da minha prima, então a família ficou mais tranquila também. Então eu tive muitos apoios nessa época, né? Que legal. E isso E, fez toda a diferença, né? e daí tu te formou e nesse momento tu já decidiu pela cirurgia. Não, então Como foi é que assim, Mary. funcionou essa Aí, na parte? Porque verdade, eu sempre assim, sou o curiosa de que saber essa questão da é, especialidade. Como é que o médico chega a escolher a então, especialidade com tantas opções? foi na disciplina de anatomia. Então, eu lembro, eu tinha um professor, que é o Dr. Pio Furtado, lá de Santa Rita, que é conhecidíssimo. E aí, eu tive aula de anatomia com ele e ele convidava 2 alunos por vez para ir conhecer uma cirurgia, conhecer o bloco cirúrgico, ver, assistir uma cirurgia. E aí fui eu, então, com o Dr. Pio no bloco de Santa Rita, e a primeira cirurgia que eu assisti foi de câncer de mama. E aí, lá no bloco, eu me vi, assim, muito feliz lá dentro, sabe? E aí eu me encantei, e aí eu decidi que eu ia ser cirurgiã, sabe? Foi assim. Que É. bárbaro isso. E naquela época, poucas mulheres optavam pela parte de cirurgia geral. Poucas. Acho que ainda a gente tem poucas cirurgias Sabe que gerais, né? não, acho que tá aumentando muito, assim. É, de É. alguns anos para cá. Quando eu fiz residência na PUC, eram 5 vagas de cirurgia geral. Foram 5 mulheres. Que máximo! Foram, exato. Uma delas agora é urologista. Eu tenho outra que fez cirurgia digestiva, minha colega também junto comigo depois. Uma foi para cirurgia plástica. Quantas faltaram? O proctologista também, a Marcela. Então, assim, eram 5 mulheres. Mas foi uma coisa única, assim, né? Muito bom. Mas eu acho que a gente vê muito mais mulheres. Eu acho que hoje a turma de medicina tem mais mulheres do que homens. Isso está mudando. Não, está mudando muito a questão das áreas de Assim, atuação. ainda é difícil, É, né? A cirurgia é um meio masculino, né? mas é muito. Ainda é. Mas já está mudando. Tá mudando. Tá. E daí sim, tu fez a parte de residência. Isso, Foi. eu terminei a faculdade, aí já comecei. Eu sempre fui assim, aquela rata de bloco que fala, né? Sempre que eu tinha um tempinho, eu estava no bloco, estágios de férias, eu estava no bloco, né? Então, mesmo não passando pela disciplina de cirurgia, eu estava no bloco lá da PUC, sabe? Sempre que eu podia, eu estava lá. Então, eu terminei a faculdade e já entrei direto na residência de cirurgia geral e depois direto na cirurgia digestiva. E qual é o momento que tu decidiu daí fazer pele? Então, isso também é interessante, né? Porque, assim, eu tive um convite do Dr. Gerson Junqueira, que eu conheci O ele. Gerson. O Gerson, que hoje é presidente da Henriques, né? E o Gerson eu conheci quando eu estava no 2º ano da faculdade, porque eu fui fazer um estágio com ele lá na Santa Casa. Uhum. E aí eu comecei a participar, assim, das cirurgias com ele, com a equipe dele, participar, assistir, né? E ele ensinava muito. Então, eu conheci ele ali e vários meses de férias eu ia com a equipe dele, né, para assistir as cirurgias. Então, ao longo da faculdade, né, eu fiquei assistindo muita cirurgia com ele. E Que legal isso. aí, quando eu estava no último ano da residência, teve um congresso lá em Bento, que era o JACAD. E aí, um professor meu lá, que é o Dr. Bregeron, falou: Carla, tu tem que apresentar esse trabalho aqui, tu tem que fazer uma apresentação, vai lá, porque eu sempre morri de vergonha de falar em público, assim. Então, foi esse pontapé do Dr. Bregeron, assim, tem que fazer. Aí, eu organizei, fui lá, apresentei o trabalho. E aí o Gerson estava lá, no JACAD. Aí eu reencontrei ele depois de um bom tempo, porque na época do doutorando, a gente fica 2 anos só no teu hospital, né? Sim. É muito intenso. Então, aí eu não consegui mais acompanhar fora nada, né? Então, fazia um tempo que Porque eu quem não é da área via da ele. medicina não entende, né, que a faculdade, os 2 últimos anos, É muito é intenso. full time dentro de hospital, né? Exatamente. A residência também, tudo.
Então, e aí o Gerson me ligou depois do congresso e disse que ele estava num projeto com dermatologistas ali no Mãe de Deus e que ele precisava de uma ajuda, né, para atender os pacientes dele. E eu falei, topo, claro, né? E aí comecei a ajudar ele na dermatologia integrada, né, que eu até hoje eu tô agora atendendo. Que é um serviço separado, né? Uma Isso, outra é um grupo, unidade, um isso, grupo separado do sim, hospital, sim, mas que sim. fica na frente do hospital. Isso, exatamente. Exatamente. E tá. E daí, assim, ó, tu Aí eu começaste. comecei a ver pele com o Gerson todos os dias, né? Ele é um nome forte na parte de melanoma, então eu fui aprendendo com ele, fui me apaixonando, e aí eu fui começando a estudar mais isso, e aí o meu caminho foi, né? Eu fui abrindo as minhas próprias portas depois, né? E daí me explica uma coisa, falando um pouquinho agora sobre pele, né? Sobre cirurgia. As pessoas confundem um pouco a especialidade da dermatologia para a cirurgia de câncer de pele, Sim. né? Hã, e eu entendo que são coisas separadas, mas eu queria que Sim. tu explicasse isso, porque muitas pessoas não conseguem distinguir. Então, daqui a pouco estão pedindo para te olhar uma pinta, por exemplo, Sim, e esse não é o acontece teu mesmo. papel, né? Exato, são especializações diferentes, né? Que se Que complementam. se complementam, exato, né? Então, o dermatologista que vai fazer o exame físico da pele, a parte de identificar se o sinal é suspeito, né? E aí, sim, muitos dermatologistas operam também, né? E alguns colegas, então, indicam, né, para o cirurgião, né? E depois do diagnóstico de câncer de pele, o tratamento cirúrgico do melanoma acaba sendo por exemplo, com um cirurgião oncológico. Tem coisas bem direcionadas para o cirurgião oncológico mesmo. Então, na verdade, quando a gente fala em câncer, Mary, hoje a gente tem que ter uma equipe multidisciplinar, né? A gente tem o dermato, tem o cirurgião, tem o radioterapeuta, tem o oncologista clínico, e a gente não trabalha sozinho e nem decide sozinho, né? Então, isso é um grupo, né, que vai entender o que é o melhor para o paciente E a junto. gente tem também, assim, existem vários tipos de câncer de pele, Sim, exato. né? O melanoma é o mais Mais agressivo, agressivo, mais letal, exato. né? E esse, por isso que muitas vezes precisa ser feito por um cirurgião geral, porque ele invade órgãos, ele é profundo. Eu já participei do congresso, até organizando o Congresso Brasileiro de Melanoma, há muitos anos atrás, Uhum. e eu me lembro de discussões, de casos, de coisas impressionantes, de daqui a pouco um sinal começar a rastrear, Sim, ver, ele é extremamente invasivo. Tu sim, faz essa cirurgia, sim, Carla? sim, isso. Não, é o meu dia a dia, né? É o que eu mais gosto de fazer mesmo, E aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muito caso de Sim, câncer de sim, pele, né? isso sim. E a incidência está aumentando, né? Porque a população está envelhecendo, a gente faz mais diagnósticos também, né? E cada vez mais a gente se expõe mais ao sol, né? E o sol parece que tá mais agressivo também, né? Como? O Perdão. sol tá mais agressivo também. Sim, eu acho que a gente tá, né? O mundo tá superaquecendo, É, né? A gente então acho que tá isso aí sentindo isso. também E a influencia. radiação tá aumentando É, também. Sim, é. é. Tá. E daí tu atende, então, no consultório. Tu tem 2 pontos de consultório. Isso. Na verdade, eu atendo lá na dermatologia integrada, né, com um grupo de dermatos. Inclusive, a gente está se mudando, Ah, é né? para onde? Isso. Então, a gente atendia na casa, em frente ao hospital, e a gente resolveu que a gente precisava modernizar, mudar o local, né, para um lugar mais seguro. E a gente tá na Praia de Belas, esquina com a Barbetos, no 21-24. Então, a Um gente prédio novo que tem um ali, né? prédio novo ali, com uma clínica nova, que vai, na verdade, inaugurar agora no finalzinho de fevereiro. Agora, mas as cirurgias elas são feitas em consultório, como é que funciona? Como é que funciona a Dificilmente, assim, rotina? a minha rotina, então, o paciente vem, a gente faz a nossa consulta pré-operatória, geralmente ele já consultou com o dermatologista, já fez, né, muitas vezes até o diagnóstico, né, e aí a gente organiza o pré-operatório e marca, então, a cirurgia no hospital.
Então, a maior parte das cirurgias são ambulatoriais, né? Ou seja, o paciente vai embora no mesmo dia, e também a maior parte é com anestesia local. Só os tumores muito invasivos, muito avançados que a gente tem que fazer. Então, em bloco cirúrgico mesmo, a maior parte é feito em uma sala de pequenos procedimentos, né? Sim. De forma ambulatorial mesmo. E Carla, me diz uma coisa, falando assim de carreira, tá? Uhum. Quais foram as maiores dificuldades que tu teve no começo da carreira? O que que tu vê pela frente? Me conta assim um pouco dessa tua vida, assim, ó, tá, terminou a faculdade. Uhum. O que que aconteceu daí? Eu acho que o primeiro era assim, o que que eu vou fazer, né? Acabou a residência, para onde eu vou? Eu fico em Porto Alegre. Eu tinha muito essa angústia, né? E aí eu recebi convites, né? Isso me direcionou. Então, eu acho Como é que importante a gente ter conhecimento também, né? Ter sim, essa a relação com relação com os colegas, com médicos, com os professores, colegas, né? com certeza, isso faz toda a diferença, né? E eu acho que essa angústia inicial foi. Eu sempre pensei que eu tinha algumas metas, né? Tenho mais metas, mas eu não tenho assim ansiedade, preciso. Eu acho que devagarinho a gente chega lá, sabe? Então, Só que fazendo certinho, né? isso. Vamos Isso. devagarinho, mas É o vamos sempre por básico, aquele faço o caminho, né? básico que vai dar certo, sabe? Então, e é assim que eu penso também com as minhas próximas metas, assim, né? Tá, e daí tu Mas eu acho que a começou. relação com os colegas e com professores, isso também ajuda muito, porque a gente não, na cirurgia a gente não trabalha sozinho, né? A gente Não tem precisa de como. equipe, sabe? E isso faz diferença, né? Tá, e daí quando tu chega num, no momento de ter o consultório, né? Tu começaste a Eu atender. comecei aí na dermatologia integrada, eu conheci mais duas dermatos que estavam então querendo um consultório menor, com outro objetivo, né? E me convidaram para participar Com outro dessa nova perfil de dermato. sociedade. Isso, Sim. que são as minhas sócias ali da Tarso Dutra, né? E aí também para mim era uma coisa nova e eu precisava investir nisso. Foi um momento assim de decidir, de, né, colocar a cara a tapa, assim, né? Porque era uma oportunidade legal, mas exigia um investimento financeiro, né? E aí eu sempre tive isso, que eu acho que era importante investir na carreira, sabe? Então eu sempre tinha assim uma reserva para investir nisso, Isso é muito sabe? importante tu falar, né, É, Carla, porque como é importante, principalmente no início da carreira, sim, o médico investir na carreira, porque lá na sim, frente vai valer a é, pena. Às vezes sim, investe em si, investe é. em coisas que não são ligadas Às vezes a ao gente tem que deixar para viajar depois, sabe? É, Mas comprar uma coisa eu cara exato. depois. Então, assim, eu, né, entrei nesse investimento, assim, e hoje ali é o meu consultório mesmo, assim, sabe? Minha base ali, e onde eu consigo organizar, assim, e foi difícil, porque é uma mini empresa, né? Sim. E não é algo que eu goste, assim, de administrar, né? Uma mini empresa, mas necessário, né? Mas eu consigo, então, organizar com a minha secretária, né? Um atendimento mais diferenciado para o paciente, que isso é muito importante. Tá, e daí tem a Carla, que também é empreendedora, porque o Que é esse médico lado morre que de medo de dizer que é empreendedor, mas é. todo médico acaba sendo empreendedor, nem que seja empreendedor da sua Isso própria é carreira, muito né? natural para alguns, né? Para mim não É, é, é uma obrigação, sabe, Mary? Eu faço porque e precisa daí tu foi te e desenvolvendo. exato, porque eu gosto de atender, gosto de operar, né? Gosta de bloco Gosto de cirúrgico. bloco cirúrgico, exato. Mas para o bloco cirúrgico, a gente precisa que o paciente chegue no consultório, né? E captar a paciente, e aí né, um consultório com um bom atendimento faz diferença, com E tu certeza. deve ter também muita indicação de paciente para paciente. Como é que esse paciente Sim, chega em ti? Tu tem uma relação grande de médicos isso, dermatologistas? isso que foi, Mary, naquela época que eu, né, que eu pedi a tua ajuda lá, porque como eu fazia hérnia, vesícula, fazia plantão, mas queria começar a focar na pele, então o meu objetivo era divulgar para os dermatologistas, para os colegas que eu estava investindo nessa área de pele, né? Então, hoje, por exemplo, tem alguns dermatologistas que são de outras cidades, de São Leopoldo, Novo Hamburgo, que a gente não se conhece pessoalmente, E mas eles, só pelo WhatsApp, por telefone, a gente discute os casos dos pacientes e se encaminha paciente, mas não se conhece pessoalmente. E aí isso há muitos anos, né?
Então, E essa construção entre colegas, ela é longa. porque o colega te manda um paciente, aí tu atende bem, né? O paciente sai satisfeito, com o problema resolvido, volta para o dermatologista, vai falar bem de ti. Então, assim, é um caminhozinho, né? Por isso que Então, eu por isso que eu digo digo, tem que ter que ele é paciência, tem que longo, investir, sabe? né? E Ele ter é uma paciência. coisa, né, que vai acontecendo assim, ó, gradativamente, não acontece do dia para noite, né? Exato. E eu acho que tem que curtir, assim, esse caminho, sabe, Mary? E é bom, né? É bom, É bom, né? porque se relacionar com as pessoas é Sim, bom, exatamente. né? E os colegas que têm o mesmo objetivo, que têm a mesma preocupação com o paciente. Exatamente. É. Porque uma outra coisa que é importante que a gente converse, quanto tem que ser rápida a decisão do paciente que encontra um sinal Sim, e eu não acho. sabe, que aparece assim, me conta um É. pouquinho essa agilidade. Sim, sim. Isso é uma coisa muito interessante também que eu vou te contar, essa agilidade. Eu tenho uma parceria no hospital, no Mãe de Deus. A gente tem um ambulatório que acontece todas as quintas de manhã, que foi uma proposta do hospital de juntar uma dermatologista e uma cirurgiã na mesma consulta. Então, isso é um lugar que eu atendo lá também. Então, são duas especialidades. O paciente agenda na oncodermato, né? E nesse ambulatório tem eu de cirurgiã e a doutora Sabrina de dermato. Então, nesse ambulatório, ele é específico para rastreamento de câncer de pele, né? Uhum. Então, ela examina a pele toda do paciente, da cabeça aos pés, identificou ali uma lesão suspeita, eu já estou ali do lado para já agilizar esse processo de biópsia, de diagnóstico. Que não vai de provavelmente fazer tratamento. naquele dia, mas Não, logo em seguida. Exato, mas vou organizar aqui. Muitas vezes o paciente passa no dermato e depois tem que marcar consulta com o cirurgião. Então, essa é uma proposta interessante que Agiliza vem dando muito. certo Isso é também. muito importante, porque assim, ó, o que eu vejo é que muitas vezes esses sinais, essas pintas, elas começam, eu mesmo já tive, de uma maneira muito inocente. Sim, às vezes, né? E parece que não é nada. Era do óculos, uma feridinha que acho que é do óculos. E daqui a pouco ela né? descasca. Aí melhora, mas aí depois volta. Daí tu passa um creme, daqui a pouco tu acha que aquilo ali pode, né? Tem alguma coisa para cicatrizar. E muitas vezes não é. Não é. Né? E é uma coisa silenciosa, porque como não dói, Exatamente. né? Não existe um desconforto muitas vezes, a gente vai deixando passar. Exatamente. E se a gente muitas vezes não se dá conta de que a pele é o maior órgão do corpo humano, né? A gente tem muita coisa para poder aparecer. Eu sempre, né, tento alertar o paciente, porque quem já teve um câncer de pele tem uma chance muito grande de ter outros, né? Então, aquela feridinha que não cicatriza em 30 dias, tem que abrir o olho, porque pode ser um câncer de pele, né? Então, o paciente que já teve ele começa a se autoexaminar e ele já vai procurar o dermatologista quando tem uma suspeita mais forte, né? E funciona. E como é que é? Se aparece o sinal normalmente, muitas vezes pode ser uma lesão pré-cancerígena, né? Sim. Ou ela já é um câncer? Às vezes tem lesões pré-câncer e que podem ser tratadas, né, com o dermatologista de forma não cirúrgica. Então, esse é o melhor dos cenários, né? Sim, mas essa por isso que é importante irem primeiro no dermatologista. Exatamente. Na verdade, tem que entender como a gente vai no gineco, né? O homem vai no urologista, também tem que ir no dermato para fazer o rastreamento. Né? O rastreamento. Exatamente. Que incrível. A gente às vezes esquece, né? Que tem que rastrear a pele também. E Carla, falando agora assim da Carla sem ser a médica, como é que equilibra a vida pessoal com a vida profissional? Sim. Eu acho que na fase que eu tô agora, eu acho que isso é mais fácil, porque realmente no início, quando a gente faz um monte de plantão, né, tá investindo mais assim para ter chegar assim no momento de poder fazer algumas escolhas, porque no início a gente não escolhe muito, né? Não, né? Então, tem que atender tudo que é convênio, que aparecer e se submeter. E essa é a vida, né? É assim que funciona. Né? Sabe? Isso é uma coisa assim, ó, muitos médicos recém-formados têm a ilusão de que pode ser diferente, mas é muito raro ser diferente disso. Muito raro. O começo, ele é demorado, ele é trabalhoso,
Mas faz parte de todo o Faz processo, parte. Você tem né? que curtir isso Tem também, que né? Então, tem que curtir, exato. porque também tem muito aprendizado, É. porque justamente por essa demanda gigante de trabalho é que vai te dar bagagem de enxergar tantas outras coisas que é quase que uma complementação de tudo que viu na Com teoria, certeza, eu adorava operar apendicite, sinto falta, né? sabe? Mas assim, claro, gostava de passar a noite em claro, né? No plantão não, né? Então, por quê? Porque aí eu não conseguia ter uma qualidade de vida, aí tu não consegue fazer exercício físico, porque tu faz um monte de plantão, então isso é difícil, né? Tem pessoas que conseguem, né? Para mim isso foi muito difícil, então eu acho que eu investi muito lá no início e agora eu consigo ter um equilíbrio maior, sim, né? Então tu consegue fazer esporte, Consigo, consegue dar sim, conta. consigo. Hoje eu consigo. Tu é casada? Eu sou divorciada, mas agora faz 4 anos que eu tenho um namorado, tô esperando ser pedida em casamento de novo. E a gente tá super bem. Ele mora em Minas Gerais, ele é diretor de hospital lá, Mary. Ai, que Não é médico, mas legal. ele é da área da saúde também, assim, Aham. né, na parte administrativa. E a gente se dá muito bem. Que coisa boa. E daí É. consegue equilibrar, tem que viajar de vez em Sim, quando, ele deve sim. vir para cá, tu Sim, deve ir para sim. A gente Minas. está conseguindo manter uma frequência quinzenal. E aí, realmente, durante a semana é trabalho, é cuidar de mim também, né? E aí, quando a gente se vê, a gente mata a saudade. Carla, agora me explica o que que é a cirurgia de Mohs? Então, Mary, a cirurgia de Mohs é uma cirurgia mais especializada para o câncer de pele, tá? Com uma taxa de recidiva muito menor do que a cirurgia convencional, né? Então, o que que é a cirurgia convencional? A cirurgia convencional, eu tenho por exemplo, o carcinoma basocelular e eu vou ressecar esse carcinoma com uma margem de segurança, com uma ampla margem de segurança. Enquanto que na cirurgia de Mohs, eu tenho uma margem mínima e que me permite preservar a pele saudável, né? E ao mesmo tempo ressecar todo o foco tumoral. E aí, durante a cirurgia, nós avaliamos, então, né, no microscópio, no transoperatório, então, esse tumor. E isso permite, então, que a gente possa fazer, no mesmo procedimento, reconstruir, né, com retalhos, com enxertos, tendo a certeza de que saiu realmente todo o tumor. Tá? Então, a cirurgia de Mohs, por exemplo, eu gosto de explicar para o paciente assim no consultório, né? Se eu tenho um carcinoma basocelular numa região que tem, por exemplo, no braço, na perna, no tórax, em que eu não tenho tanta necessidade de preservar a pele, eu vou identificar o tumor, vou dar uma ampla margem de segurança a olho nu, né? E vou Uhum. fazer uma sutura bem bonitinha ali, ele vai ficar com uma cicatriz. Pequenininha. E esse tumor vai chegar no laboratório de patologia e lá vai ser, então, analisado e eu vou receber o laudo 7, 10 dias depois, que vai, então, confirmar se saiu toda a margem, se veio a margem profunda e a margem lateral livre. Mas nessa análise de laboratório, esse tumor, ele é fatiado, assim, na transversal, na vertical, né? Tipo Uhum. fatia de pão, né? Que a gente chama. E uma ou duas fatias só são analisadas. Então, ele não é analisado integralmente, tá? Então, pode ser que tenham ficado células nas outras fatias não estudadas. Claro. Por isso que eu preciso ter essa ampla margem de segurança. Aí, quando eu tenho uma área nobre, por exemplo, o nariz, o olho, a boca, que eu não tenho pele sobrando, né? Eu tenho que preservar o máximo de Eu pele tive uma amiga que possível. teve aqui, perto da sobrancelha. Exatamente. Era É o uma local coisinha para de cirurgia de nada. Mohs. E às vezes é uma coisinha de nada e o tumor está infiltrando embaixo da pele e a gente não está enxergando, No mas o caso foco está dela, aí. foi o que aconteceu. O cirurgião, ela fez cirurgia de Mohs. O cirurgião teve que ir, estava perto de pegar o nervo Sim. ocular. Exatamente. Por isso que não é brincadeira, não, né? A gente fala, o carcinoma basocelular é um câncerzinho, esse não, né? É um câncer que tem uma invasão local importante, apesar de ele não se espalhar como melanoma, né? Uhum. Então, na cirurgia de Mohs, eu vou ressecar o tumor que eu estou enxergando a olho nu, com uma margenzinha mínima de 2 milímetros. O paciente vai ficar ali me aguardando com curativo, que é feita com anestesia local, ambulatorial. E aí eu vou para a sala ao lado da patologia e vou congelar esse tumor, mas eu vou fazer cortes na horizontal. Isso permite que eu analise 100% do tumor.
Entendi. Isso é mais preciso, porque eu vou avaliar 100% e vou identificar se ficou algum foco tumoral, eu vou ressecar só aquele foco tumoral. Então, Tu consegue daí fazer essa nova correspondência. só naquele ponto específico. E deve Exatamente. ser, deve ser muito pequenininho Sim, isso. sim, a gente vai de 2 em 2 milímetros. Entendi. Isso que permite, então, essa preservação maior E isso é do feito, tecido sadio. e isso é feito dentro do hospital, no bloco cirúrgico de pequenos procedimentos. Não é obrigatório que seja dentro do hospital, né? Nos Estados Unidos fazem muito em clínicas, né? Eu faço aqui no hospital, né? Acho bem seguro para o paciente, mas é ambulatorial, né? E com anestesia local. E o paciente fica durante todo esse tempo aguardando Fica até acordado, exato. tu ter dizer. Pode. E é confortável, Mary. A gente faz bloqueios, né, anestésico local. O paciente não sente dor, né? Ele vai sentir a picadinha da anestesia, né? Mas no procedimento ele não sente dor e é um procedimento confortável. E quando aparece uma lesão a ponto de precisar retirar uma área, por exemplo, do rosto, que é a área nobre, significativa, entra um cirurgião plástico algumas vezes, como é que funciona? Ou vocês, como cirurgiões gerais, fazem a reconstrução? Isso, eu mesma faço a reconstrução, mas muitas vezes a gente precisa de uma contribuição, assim, de uma microcirurgia, né? Então, de algo, principalmente quando o tumor é mais avançado, né? Pode ser necessário alguma complementação, né? Mas, assim, eu te diria que 99% das vezes eu faço a reconstrução, né? E para a gente fazer a reconstrução com retalho, com enxerto, a gente precisa ter, né, quase 100% de certeza que saiu todo o tumor, porque eu digo que a cirurgia de Mohs ali é 99%. Né? Então, a gente tem que ter essa certeza. E essa reconstrução, ela é feita no mesmo dia? No mesmo dia. Então, a gente vai ressecando, né, de pouquinho em pouquinho ali a cada 2 milímetros, até que a gente vê qual, né, saiu tudo, né, confirmamos na lâmina, aí a gente vai ver qual o tamanho do defeito, né, que ficou, e aí na hora a gente decide qual vai ser a melhor reconstrução para que esse paciente tenha um melhor resultado estético. E normalmente essa é tirada uma pele de alguma outra parte do corpo? A gente geralmente faz retalhos, né? Que é como se fosse movimentar, girar a pele, né? Isso tem um resultado melhor. Em último caso, a gente usa o enxerto, né? O enxerto, geralmente, a coloração fica diferente, né? Então, mas é uma opção, sim, para Mas é incrível isso, porque é um avanço, né? É um avanço. Tu fez a tua especialização em cirurgia de Mohs nos Estados Unidos. Isso, mas eu acompanhei também, né, uma cirurgia de Mohs aqui em Porto Alegre por um tempo, né, e quem me encaminhou, assim, para esse caminho, né, quem me direcionou foi o Dr. Flávio Cavarzan, que é uma referência, né, em cirurgia de Mohs. E esse ano também eu vou começar o TIMOS, que é o treinamento intensivo em Mohs com ele lá em Goiânia, né? Então eu vou também seguir estudando com ele. Ele é um cirurgião oncológico e referência em Mohs aqui no país. Né? E eu acho importante a gente conversar sobre isso, porque às vezes a gente pensa que não é da oncologia e nem da cirurgia oncológica a pele, né? Porque é um sinalzinho pequenininho. Sim. Né? Porque às vezes, Mary, que a gente está enxergando a olho nu não é o que está parecendo, a realidade, o real né? tamanho, né? Porque muitas vezes o tumor infiltra embaixo da pele. É por isso que a gente precisa, né, do Mohs para a gente poder realmente, no transoperatório, avaliar as margens, né? E existem algumas etnias que são mais propensas a câncer de pele. Os fototipos, né? Isso, quem tem a pele clara, né? Quem tem o olho claro, isso sim. Mas a gente tem também câncer de pele na pele mais escura também, né? Então, e em lugares que não peguem sol, pode ter câncer de pele? Pode. Porque eu sempre digo, a gente tem, para ter câncer, tem 2 fatores, né? Tem o fator genético e o fator ambiental. Então, é uma junção disso. Tá? Então, por exemplo, o Bob Marley, que morreu de melanoma ungueal, né? Então, quem tem a pele escura tem mais casos de melanoma plantar, né? Que é embaixo do pé, né? Então, que coisa incrível, né?
E a Onde gente... tem pele pode ter câncer, sim, e por isso essa avaliação do corpo todo com dermatologista, pelo menos uma vez ao ano, é tão importante, né? E uma pergunta assim, ó, super de leiga, tá? A célula cancerígena de pele, ela pode invadir órgãos como Vamos pensar assim, né? rim, O melanoma, né? sabe? Como é que funciona A isso? gente tem o melanoma e tem vários graus de melanoma, né? Então, o melanoma grau 0, ele tá só na epiderme. Então, ele não é invasor, né? Porque os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos estão na derme. Então, a gente tem epiderme, a derme e o subcutâneo, né? Mas se esse melanoma in situ não for diagnosticado cedo, né, que é o grau 0, ele vai evoluindo, né? E aí pode chegar na derme e mandar as célulazinhas de melanoma adiante. Isso que eu queria saber. E daí são as células cancerígenas que vão indo. Isso. O melanoma tende a disseminar primeiramente para os vasos linfáticos, mas alguns tipos mais agressivos, por exemplo, melanoma nodular, pode também já fazer a disseminação para o sangue, para a via hematogênica, né? Sim, porque a gente escuta às vezes artistas assim, ó, É. com casos graves, pessoas Mas a conhecidas. história do melanoma mudou muito nos últimos 5 anos, assim, mais ou menos, aproximadamente, porque com o surgimento da terapia-alvo, da imunoterapia, né? Então, antes existia o interferon, né, que não dava tanto resultado, ou quase nenhum resultado, e agora a gente vê muita resposta com essas drogas novas que surgiram recentemente, né? Então, Que são quimioterápicos. digamos um tipo, né? Não é uma quimioterapia, mas é um tratamento sistêmico. Um tratamento sistêmico. É. E, Paciente e metastático. normalmente o paciente que tem diagnóstico de melanoma, ele vai para o tratamento sistêmico, às vezes precisa fazer radioterapia também, ou normalmente Isso não. depende do grau, digamos assim, do E estadiamento. e né? quem vai decidir isso também é o médico oncologista daí, Exatamente. Por que é isso outra peça também, importante. por isso que a gente trabalha em conjunto, né? Então, hoje a gente tem um tumor board. De toda terça-feira a gente se encontra, né? E semanal. E aí todos esses especialistas, já volta. Eu vou voltar aqui porque eu já enrolei a palavra, tá tudo bem. Então, e aí todos esses especialistas, né, discutem, né, o tratamento para esse paciente, né? Então, a gente tem em conjunto aí o radioterapeuta, o médico oncologista clínico, o dermato, a cirurgia, e aí a gente decide em conjunto, né? Eu tenho um conhecido, um vizinho meu no prédio, que ele é um senhor e ele está tendo recorrentes tumores de pele. Isso é muito comum, né? A gente tem ali mais ou menos assim, quem teve um carcinoma. E como ele é um senhor que não tem, que já está careca, ele agora usa sempre chapéu inverno e verão, porque a orientação médica é ele não pode expor a pele dele nada, então ele usa sempre manga comprida, porque ele é um Mas foi o que ele já produtor. fez lá, principalmente na infância, na adolescência. Hoje a gente reforça muito isso, né? Então, as queimaduras nessa época vão influenciar lá na idade adulta. Né? Porque leva muito tempo, né? A lesão, ela vai aparecer depois a de radiação, né, danifica décadas, às vezes. o DNA da célula da pele, digamos assim, e aí propicia, então, os carcinomas, né, e melanoma lá na frente, sim. Que coisa, isso é incrível, né? Mas que bom que tem esse avanço todo da ciência, de poder juntar todas essas técnicas e terapias para que possam resolver. E a gente está numa época de verão, e é muito importante que a gente se conscientize de ter o cuidado da proteção, sabe? Do protetor solar. Precoce, né? Porque, independente, o câncer de pele, a maior parte, o tratamento ainda é cirúrgico, ou passa pela cirurgia, né? Em alguma etapa. E cirurgia deixa a cicatriz, né? A gente sabe disso. Por melhor, né? A técnica cirúrgica vai deixar uma cicatriz, e quanto menor o tumor, menor a cicatriz. Então, Sim, isso... e mais chance também de cura total, porque isso é importante também, né? A cirurgia, normalmente, ela é resolutiva. Sim. De uma maneira geral, todas as cirurgias, elas tendem a ser resolutivas, ou seja, tu faz a cirurgia, aquele problema está resolvido.
Sim. salvo doenças avançadas, né? É. E para a pele eu acho que é a mesma coisa, né? Se tu Sim. tirar o tumor com a margem, deu tudo, Com a técnica tendência é correta, ok. sim. Na verdade, sim, a gente tem taxa de recidiva, né? Aí tem a gente fala em estratificação de risco, né? Porque tem diversos tipos de carcinoma, né? Por exemplo, o carcinoma epidermoide. Aí a gente tem, qual é o tipo, né? Qual é o grau de invasão, se invade nervo, né? E muitas vezes tem que, além da cirurgia, fazer um tratamento adjuvante, né? Ou seja, radioterapia, ou até uma medicação sistêmica mesmo para o carcinoma. Mesmo carcinoma. Exatamente. Então, hoje a gente fala nisso, é a estratificação de risco. Pode ter recidiva depois da cirurgia, dependendo de vários outros fatores do tumor, da agressividade do tumor. Eu entendi. É. Eu não sabia. Mas a técnica de Mohs é a que é a padrão ouro que te dá a menor taxa de recidiva por ser mais precisa, né, Mary? Ela é mais precisa, claro que o paciente fica mais É. tempo em bloco, mas sim, ele fica sim, acordado, sim. porque ele está com anestesia local Exato. e ele vai ficar só esperando as análises. Ele sai do bloco, né? Isso é feito em bloco cirúrgico, mas ele sai naquele dia sabendo que o tumor foi retirado completamente, né? E com a reconstrução adequada. E hoje o que nós temos de mais avançado nessa área é a cirurgia de Mohs. Ou existe alguma nova coisa que esteja chegando? O que vem por aí? Tem muita coisa que tá vindo por aí, inclusive tratamentos injetáveis, né? Mas isso não tem ainda uma validação, mas está sendo estudado, né? Para regredir o tumor, né? Então, e essa questão sistêmica mesmo, né? As drogas novas, então tá. E alguma coisa de prevenção? Isso. Alguma vacina, alguma coisa, já se pensa em alguma coisa? Existe a vacina do melanoma, que está se falando muito, né? Mas não é no intuito de prevenção, é para aquele paciente que já tem o melanoma, né? É como um tratamento, né? Ela funciona como tratamento. Exatamente. Eu li alguma coisa sobre isso. Mas eu não sabia detalhes. Exato. O termo vacina, que até às vezes engana um pouco Engana nesse um pouco. preventivo, né? E o que acontece, Mary? Muitas vezes tem alguns tipos de carcinomas lá que são bem superficiais, que no início pode se tratar com tópicos, né? Com cremes, né? Com Efurix, com Imiquimode. Isso o dermatologista trata e acompanha, né? O tratamento cirúrgico ainda é, né, uma opção, né? Que é mais resolutivo, como tu mesmo disseste, né? Mas existe essa opção de evitar uma cicatriz quando ele é bem inicial, né? Um carcinoma superficial. Por isso que é importante de a gente fazer a avaliação, né? Sim. Tem que fazer avaliação para poder descobrir se tem alguma coisa muito cedo. E eu explico para os pacientes também a autoanálise, né? De olhar para sua pele, surgiu uma pinta nova, vai mostrar, né? Surgiu uma ferida que não está cicatrizando, vai mostrar. O paciente se examinar também, examinar a pele. E isso acontece mais com as pessoas mais velhas, pelo tempo, ou com os jovens acontece também o câncer de pele? Na verdade, o câncer de pele pode acontecer em qualquer idade. E a gente vê cada vez mais jovens tendo, né, câncer de pele. Mas é mais comum, né, nos mais idosos, sim. Nos mais idosos. E Carla, agora mudando um pouco. Se hoje tu tivesse que dar um conselho para colegas e colegas que estão começando a carreira, o que tu diria para eles? Mary, acho que é difícil, mas eu acho que eu diria isso para ir devagarinho, saber onde quer chegar, né? E ir devagarinho, investir na sua carreira, que eu acho que é importante também, e curtir esse processo, né? Então, curtir cada etapa, assim, tá na fase de fazer um monte de plantão, tentar tirar o melhor proveito disso, sabe? Aproveitar, então, para aprender, né? Porque já que é sacrificante, que exige energia, que tu possa tirar proveito disso, né? Que tu possa trazer conhecimento. Eu acho que esse contato com os profissionais mais experientes, né? Isso faz toda a diferença também. Tu sabe que eu tenho conversado aqui no Medicast com vários médicos. Todos têm trazido isso, sabe? O quanto é importante o exemplo, tu manter contato com teus mestres, com os teus colegas, desde o começo da faculdade, e depois perpetuar isso, porque
É aí que tu vai fazer as relações, que tu vai ter a indicação, que tu vai poder ter o colega de confiança para tu indicares para os pacientes. E isso acaba surgindo uma corrente que É, vai a gente aprende ajudar. junto, né? Todo mundo aprende junto e o Quem se paciente é beneficia é o beneficiado, paciente, exatamente, né? sabe? É, Porque se ele entra num grupo onde as pessoas são qualificadas, e a ciência tem isso, né? É qualificação. Então, aonde tu pega um médico que tem um bom conhecimento, é claro que ele vai beneficiar o tem que paciente, estudar, né, Mary? Porque a gente estuda todo dia e segue estudando, isso a gente não para nunca, né? sabe? Não tem É. como parar. Então, não adianta, né? Médico tem que É. gostar de estudar, porque ele Sim. estuda a vida inteira, né? E aí, hoje eu consigo, né, trabalhar só com o que eu gosto e estudo o que eu gosto, e aí é mais fácil, né? Mas lá atrás tu teve que estudar um monte de outras coisas. Exatamente, faz parte, tem que curtir o processo, é isso aí. Carla, eu quero te agradecer muito Ai, por foi um esse nosso prazer estar aqui momento aqui. Foi contigo, muito gostoso. prazer foi meu. Eu queria muito entender um pouquinho mais sobre a cirurgia de mimose, toda essa parte que Passou rápido, Mary. passou, né? Não, Passou faz super 5 rápido. minutos que eu tô aqui falando contigo. E te agradecer muito pelo teu tempo. Adorei tá? estar aqui mesmo. Eu quero pedir para vocês curtirem o canal do YouTube, nos seguirem nas redes sociais. Nós vamos colocar depois aqui o Instagram da doutora Carla Bock. E até a próxima.